Boa noite, meu irmão e minha irmã. Boa noite, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Como é bom estarmos aqui, como é bom vermos os irmãos aqui nesta noite que o Senhor fez para estarmos aqui adorando, louvando o seu santo e bendito nome. Nosso coração se enche de alegria de ver cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Quero convidar você nesse momento para abrirmos a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Estaremos lendo do verso 18 ao verso 20. Será projetado também. Os irmãos que quiserem acompanhar pelo projetor também, ou pelo aplicativo, fiquem à vontade. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. A palavra do Senhor nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento pedimos iluminação, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, meus irmãos, quero falar um pouco com vocês sobre o tema A Grande Comissão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, a Grande Comissão, mas talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre esse tema, a Grande Comissão. Do que se trata isso, a Grande Comissão, né? Quero rapidamente dizer aqui que a Grande Comissão, de uma forma bem resumida, se trata da ordem que Jesus deu aos seus discípulos para irem e fazer discípulos. É sobre isso que se trata a Grande Comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Levar as boas novas do Evangelho. Foi exatamente essa ordem que Jesus deu para todos os seus discípulos. Então, quando nós falamos, meus irmãos, ou ouvirmos sobre a Grande Comissão, é sobre esse assunto específico que nós estamos falando. Acompanhe comigo agora o verso 18, vamos assim, acompanhando verso a verso. Verso 18 nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Toda autoridade. Após a ressurreição de Jesus, meus irmãos, como é descrito aqui no capítulo 28, os irmãos começarem a ler o capítulo 28 desde o verso 1, os irmãos vão ver que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus aparece a Maria Madalena e a outra Maria, como é descrito. E logo depois Jesus irá aparecer diante de seus discípulos na Galileia, que é exatamente esse verso que nós estamos lendo aqui, o verso 18. Jesus, aproximando-se de seus discípulos, Jesus diz: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus aqui, meus irmãos, está afirmando para os seus discípulos que somente Ele tem todo o poder. Somente Ele tem toda a autoridade. Todo o poder pertence somente a Cristo Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, para os seus discípulos, é que somente Ele tem poder sobre a morte. Somente Ele tem poder sobre a vida, pois Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra de Deus Pai. Jesus aqui também, meus irmãos, está trazendo à memória dos discípulos tudo aquilo que Ele realizou enquanto Ele estava com seus discípulos.
Quantos milagres Jesus fez juntamente com os seus discípulos? Quantos milagres os discípulos presenciaram? Quantas obras maravilhosas! E Jesus, nesse momento, está trazendo essa memória, para essa memória, na memória dos discípulos isso. Jesus está falando aqui para os seus discípulos que somente Ele tem poder, somente Ele tem toda a autoridade, somente no nome de Jesus, doenças são curadas. Somente no nome de Jesus, demônios são expulsos. Somente pelo nome de Jesus, vidas são salvas. Vidas são libertas. Somente no nome de Jesus, encontramos toda a autoridade para curar, para libertar, para perdoar. Somente Ele tem o poder. Somente Ele tem o poder, tanto no céu, como na terra. Pois é exatamente isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, está ensinando para eles: toda autoridade pertence a mim. É isso que Ele está nos dizendo nessa noite: toda autoridade pertence a mim. É por isso, meus irmãos, que no nome de Jesus, eu e você podemos fazer maravilhas. Porque não somos nós que realizamos, não sou eu, não é você, mas é Ele quem faz. Porque em nós, meus irmãos, não há nenhum poder. Não há nenhum poder em nós. Mas no nome de Jesus há poder. Esse nome maravilhoso. E diante desse nome maravilhoso é que nós podemos lutar contra os impérios das trevas. Contra as forças malignas deste mundo. É somente através do nome de Jesus que eu e você, meu irmão e minha irmã, podemos vencer, podemos lutar, podemos combater. E diante desse nome maravilhoso, meus irmãos, eu e você não precisamos temer a nada. Não precisamos temer a nada, não precisamos ter medo, porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. O que habita em você, o que habita em nós é muito maior. E quando, irmãos, isso é tão maravilhoso, quando nós temos essa dimensão do poder de Cristo Jesus. Quando nós temos um pouco dessa dimensão do poder de Cristo Jesus, de que toda autoridade pertence a Ele, eu e você vivemos confiantes. Vivemos confiantes. Mesmo diante das lutas, mesmo diante dos sofrimentos da vida, vivemos alegres no Senhor. Porque sabemos que Jesus é quem está no controle de todas as coisas. Toda autoridade pertence a Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é quem governa, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. É Ele quem dá ordem. Tudo está debaixo do seu poder, nada foge do seu controle. Certa vez, meus irmãos, ouvindo um testemunho, uma pessoa havia acabado de perder o seu emprego. E diante desse acontecimento triste, desesperador, preocupante, perguntaram para essa pessoa se ela não estava preocupada. E a resposta dele foi: não estou preocupado. E ele disse: por que deveria estar? Por que deveria estar? Se o Deus que eu sirvo tem todo o poder sobre as suas mãos, se o Deus que eu sirvo conhece as minhas necessidades, se o Deus que eu sirvo é dono da prata, é dono do ouro, é dono de todas as riquezas que existem neste mundo, por que eu estaria? Maravilhoso isso, né, meus irmãos? Quando nós entendemos um pouco a dimensão do poder, da autoridade que está no nome de Cristo Jesus, eu e você vivemos confiantes. Tudo muda em nossas vidas, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Começamos a olhar para as circunstâncias de uma forma diferente. Nós não focamos mais nas circunstâncias, nós não focamos mais nos problemas.
Mas nós focamos somente naquele que tem toda a autoridade, todo o poder sobre as suas mãos. Ele pode todas as coisas. Ele sabe o que faz, Ele está no controle. Toda a autoridade pertence a Ele. E diante dessa autoridade, diante desse poder, eu lhe pergunto nesta noite: precisamos ter medo do quê? Precisamos viver preocupados com o quê? Verso 19. Verso 19a. Toda vez que eu coloco o A, meus irmãos, só para explicar para os irmãos, é que eu pego o verso e divido ele em duas partes, tá bom? Depois tem a parte B também. Verso 19a. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus aqui está dando uma ordem para os seus discípulos. Vão e façam discípulos, anuncie as boas novas a todas as nações. O que Jesus está dizendo para todos os discípulos aqui é o que nós chamamos, que nós acabamos de dizer, a grande comissão, fazer discípulos. E aqui, meus irmãos, gostaria de deixar uma pergunta para a reflexão de todos nós aqui nesta noite. Você tem feito discípulos? Você tem feito discípulos? Você tem anunciado as boas novas do Evangelho? Você tem falado do amor de Jesus Cristo em seu dia a dia? Ou as pessoas do seu convívio nem sabem que você é cristão? Jesus diz: todas as nações. Precisamos anunciar o Evangelho, meus irmãos, para todas as pessoas, para todos os povos, cultura, língua, nação. E uma coisa muito importante, meus irmãos, o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não faz acepção de pessoas. É para todos, é para todos. 19b nos diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nessa noite temos um momento muito especial na nossa igreja. Vamos ter batismo e profissão de fé, momento de festa, momento de alegria para a nossa igreja, principalmente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo para nós cristãos, meus irmãos, simboliza uma nova vida. Simboliza que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Simboliza que estamos deixando para trás a nossa velha natureza. Estamos deixando para trás. Assim como o apóstolo Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. É por isso, meus irmãos, que nós cremos na Trindade. Porque na Trindade, meus irmãos, existem 3 pessoas de uma mesma substância: poder e eternidade. Portanto, meus irmãos, existe um só Deus, uma só essência divina, Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus, o Filho, o Salvador, nos reconciliando com o Pai, Deus, Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que convence os homens de seus pecados. Trindade Santa. Verso 20. Verso 20a, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Observemos bem as palavras aqui que Jesus está colocando, ensinando-os.
guardar todas as coisas. Aqui, meus irmãos, Jesus está nos ensinando que um discípulo, ele não é feito, ele não é formado somente pelo ato do batismo. Mas é um processo. É um processo. É por isso que Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Após o batismo existe um processo. Existe uma caminhada. E todos nós que já fomos batizados estamos nesse processo. É um processo, meus irmãos, que nós falamos que nunca acaba. Nós chamamos também esse processo de santificação. Nós estamos nessa caminhada, onde o Senhor Jesus está forjando o nosso caráter, forjando o nosso coração, tirando as coisas que precisam ser tiradas de nossas vidas. É por isso que nenhum cristão é perfeito. Se você espera algum tipo de perfeição para frequentar uma igreja, para aceitar Cristo Jesus, você está equivocado. O Evangelho não é para pessoas perfeitas, é para pessoas imperfeitas. Pois o verdadeiro discipulado, meus irmãos, envolve ensino das Escrituras, acompanhamento, amor, cuidado, compartilhar as cargas uns com os outros. Somos chamados para transmitirmos os ensinamentos de Cristo Jesus. Somos chamados para pregarmos a palavra do Senhor. Somos chamados para proclamarmos as verdades das Escrituras sagradas. Somos chamados para levar aos corações das pessoas a palavra de Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje em dia, meus irmãos, estão sedentas, estão precisando ouvir as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida. São palavras de paz. São palavras de amor. Palavras que também nos confrontam. Palavras também que nos chamam ao arrependimento. Palavras que nos transformam. Palavras que nos consolam. Palavras que vivificam, palavras de esperança, palavras de salvação, palavras de vida eterna. Vida eterna. Somos chamados para ensinar, para que pessoas possam guardar em seus corações as palavras de Cristo Jesus, seus ensinamentos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. 20b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, meus irmãos, nós temos uma promessa de Cristo Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja. Nós temos uma promessa de Deus. Se nós lembrarmos, meus irmãos, quantas perseguições a igreja já enfrentou? Quantas lutas? Quantos desafios? E quantas lutas a igreja ainda tem enfrentado? E o nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, sempre anunciou para o seu povo, através dos profetas, através das Escrituras, através dos apóstolos. O nosso Deus sempre anunciou ao seu povo que Ele nunca nos deixará. Nunca nos deixará. O nosso Deus sempre prometeu estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Seja na dor, seja na tristeza, seja nas lutas, seja nas alegrias, seja na abundância, seja na escassez. Ele sempre estará conosco. Assim como disse o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não duvide disso, meu irmão e minha irmã. Ele sempre estará com você, Ele sempre estará conosco. O bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. Pelo contrário, Ele protege, Ele cuida, Ele alimenta, Ele cura as feridas, Ele acolhe as suas ovelhas no colo. Jesus é o bom pastor e Ele deu a sua vida por amor de nós. Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, Ele nos salvou da condenação. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, eu sei, meu irmão e minha irmã, que às vezes é difícil. Não é fácil. Enfrentamos problemas, enfrentamos tristezas, angústias, desânimos. Momentos que parecem que não irão passar, não é verdade? Parece que essa dor não vai embora. Pensamos muitas vezes assim. Enfrentamos momentos de luto, momentos de perda, momentos que nós não conseguimos explicar para as pessoas o porquê. Questionamos a Deus. Momentos de enfermidades. Passamos por dificuldades financeiras. Muitas vezes nos desesperamos, ficamos com medo. Incertezas batem em nossos corações, dúvidas. Não é fácil, todos nós aqui, que estamos aqui nessa noite, sabemos que não é fácil a nossa vida aqui na terra. É luta, é sofrimento, é angústia. Mas Jesus nos disse muito claro que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele prometeu sempre estar conosco. Hoje na manhã, na escola dominical, eu falei sobre isso. Nós nunca vamos encontrar na palavra do Senhor nenhum texto que nos diz: vocês não irão passar por provações. O fato de sermos cristãos não nos isenta de passarmos por provações, por momentos de lutas. Mas uma promessa de Jesus nós temos nessa noite: Ele sempre estará conosco, até a consumação dos séculos. Vocês terão aflições, meus filhos, mas eu estarei com vocês. Eu estarei fortalecendo vocês. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não está dizendo alguns dias. Jesus não está dizendo alguns momentos eu estarei com vocês. Não. Mas Ele diz claramente: todos os dias. Todos os dias. Por mais que você não veja, por mais que você não o veja, Ele está com você. E tenha certeza de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará te fortalecendo diante das circunstâncias da vida. Estará te fortalecendo. É por isso que o apóstolo Paulo declarou aquela frase que todos nós conhecemos maravilhosamente: tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos assim, meus irmãos, confiarmos em Cristo Jesus. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. Que possamos cumprir a ordem de Jesus, que é irmos e fazermos discípulos. Que possamos confiar em sua promessa de que todos os dias Ele estará conosco. Amém? Que Deus assim te abençoe nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus.